Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa com Conversa Fraterna, com um pouco fora do horário. Por razões técnicas, pedimos as nossas desculpas e vamos adiante, sempre motivados pela alegria, pelo entusiasmo da vida. Como nós fazemos, iniciamos com uma leitura para harmonização desta feita tirada do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico. É a mensagem intitulada Contempla Mais Longe, belíssima, de número 72. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Jesus. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz consigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra divina de Deus, a natureza igualmente te medirá. Belíssima mensagem, não é? Muito bonita, nos leva a essa reflexão sobre onde nós nos posicionamos em termos mentais, né?
se estamos acomodados, preguiçosos, ativos, tristes, alegres, presunçosos, maliciosos, não é? Sempre com o pensamento voltado para o bem, para o amor. Então, de acordo com aquilo que a gente alimente em nosso íntimo, a vida vai nos favorecer naquele campo. É como Jesus nos ensinava: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Né? Isso funciona não só para o bem, mas infelizmente funciona também para as coisas menos dignas. Né? O que a gente buscar, a gente encontrará. E Joana nos diz, né, muito bem, nos lembra muito bem: a vida devolve aquilo que a gente dá para ela. Então é isso aí. Nosso boa noite ao Márcio Eduardo. Boa noite à nossa convidada de hoje, a nossa amiga recente, pelo menos nessa reencarnação, né? Rosana Silvestre. E é uma alegria muito grande tê-la aqui pela primeira vez. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a reencarnação, sobre a caridade material e a caridade moral. São temas, assim, para nós espíritas, de suma importância. Seja bem-vinda, Rosana, e a palavra para o seu boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Márcio, boa noite, Leones. É com muita alegria e gratidão que eu estou aqui hoje para essa conversa fraterna. De fato, é uma oportunidade de reflexão em que a gente pode levar a mais pessoas essa palavra reflexiva em torno desse tema caridade, que, como Leones falou, é de fundamental importância para nós espíritas. E temos aí o nosso codificador, Allan Kardec, que nos traz essa máxima: fora da caridade não há salvação. E assim vamos conversar a respeito da caridade, aquela que a gente reconhece como caridade material, caridade moral, a que nos remete quando pensamos, a que nos remetemos quando pensamos em caridade. Então vamos conversar aqui com muita alegria. Isso. Uma das afirmações assim basilares da doutrina espírita é aquela expressão de Kardec, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Eu acho que essa expressão, essa afirmação é fantástica, porque ela expressa com muita sabedoria e com poucas palavras muita verdade, não é? Muita coisa que nos auxilia na nossa caminhada. Mas eu tenho aqui uma consideração sobre a caridade. Jesus fazia muitas referências ao amor, né? Sim. À dedicação ao outro, a esse exercício, né, que ele expressa tão bem isso na parábola do bom samaritano. Perfeito. E eu estava refletindo o porquê disso tudo, e eu olha, vou verbalizar uma coisa muito, muito minha. Por que isso tudo? Nós estamos num universo. Você é quem é a convidada. Eu estou só levantando a bola para passar para você. O anfitrião é você, fica inteiramente à vontade. Nós estamos num universo obra do amor divino, não é?
E nós, como seres inteligentes dessa criação, estamos fazendo uma caminhada rumo à luz, rumo ao amor pleno, rumo à perfeição. E essa caminhada a gente tem que fazer, nós temos que fazer juntos. Sim. Né? Nós temos que fazer juntos. Tem uma frasezinha de André Luiz que eu nunca me esqueci dela, 2 palavrinhas só, 2 palavrinhas. Ele diz assim: caminhemos juntos. Maravilha, né? Então, no meu entendimento, essa recomendação tão sábia de Jesus, que os ensinamentos de Jesus não são coisas assim para utópicas, para uma vida futura, são para o momento agora, para essa horinha, esse minuto, esse segundo, né? Então, eu acho que esses ensinamentos de Jesus procedem dessa realidade, que a gente nós precisamos caminhar juntos, muito embora a nossa evolução ela seja individual, né? Que o esforço ele é individual e nós não podemos interferir na caminhada do outro, não é? É uma opção dele. A gente estava conversando ainda há pouco sobre isso, né? Mas ainda assim há uma responsabilidade, digamos assim, nossa com o coletivo. Então a gente, mesmo que a gente ande um pouco mais adiante, eu vou me excluir desse andar mais um pouco mais adiante. Mesmo aqueles que estão mais adiante nesse processo de evolução, eles também, eu acho até que mais se comprometem em auxiliar aqueles que estão mais retardados nessa caminhada. Aí eu estou querendo começar por aí. Olha, será que a gente pode percorrer esses caminhos? Com toda certeza, Leandro. Eu acho que essa observação nos abre, né, o entendimento, nos lembra, primeiro, aquela questão, como você bem disse, a evolução é individual, temos nosso histórico, nosso passado reencarnatório, o nosso presente, com tudo aquilo que temos a trabalhar, a resgatar, depende de nós, temos nosso livre-arbítrio, como nós sabemos através da doutrina. No entanto, também a espiritualidade nos mostra a todo momento, e já mostrava isso Jesus, que a gente não evolui sem o outro, né? Nós precisamos do outro exatamente para que a gente possa exercer tanto os nossos, vamos chamar assim, de dons, tanto aquelas coisas que nós já conseguimos talvez aprimorar e adquirir, que podemos usar em auxílio do próximo, como também sermos auxiliados também e principalmente pela dificuldade, muitas vezes, no relacionamento. Nós estamos convivendo com outros irmãos, espíritos imortais como nós, e somos únicos, cada um com sua história, e para que possamos levar adiante essa caminhada rumo à luz, como você colocou, nós precisamos uns dos outros, né? E aí a gente vem, eu voltando ao início da sua fala, quando Allan Kardec coloca, a gente volta já para esse ponto que é bem interessante, voltando ao início, fora da caridade não há salvação, você falou no amor, e a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. O amor é, de fato, o ponto central da mensagem de Jesus, e nós somos frutos do amor do Pai, com essa dedicação do amor do Cristo, participando, então, desde a construção do nosso planeta, e voltando aqui para deixar essa mensagem de forma que nós pudéssemos entender isso que você falou. Não é para amanhã, depois, é para o agora. Ele veio e foi seguindo em cada passo seu, pelo exemplo, nos mostrando o caminho.
né? E essa questão da caridade, exatamente, o que é que acontece? Nós temos a cada dia a oportunidade de fazer a caridade, aquela que é menos, digamos assim, não nos vem talvez de imediato à mente quando se fala em caridade. Nós temos a tendência milenar, secular talvez, de pensar na caridade material, que tem sim o seu papel, sua importância. No entanto, a caridade moral, que nos demanda, por exemplo, alguma renúncia na convivência com os irmãos, da paciência com o familiar, com o amigo, com o colega de trabalho, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, deixar um mais tolo, a gente vai colocar entre aspas, justamente porque a gente se exclui do que é menos tolo, né? Deixar um mais tolo falar é caridade, a paciência, a indulgência, que são coisas que ainda são bastante difíceis para nós, na nossa condição. No entanto, como a gente conversava antes de entrar no ar, já temos pelo menos notícia de que precisamos trabalhar isso. E o pelo Cristo menos nos já deu, está na cabeça. Já está na cabeça. Falta descer até o coração. Até o coração, para que a gente já consiga exercer isso automaticamente, sem precisar se lembrar. Nossa, agora eu vou parar, preciso lembrar da mensagem e ter paciência. Vai chegar um momento em que isso vai acontecer naturalmente. Então, eu penso que essa questão da salvação, dando a palavra a você para não falar tanto daqui a pouco, da salvação, é bem interessante, porque se a gente se pergunta que salvação o Cristo veio nos trazer, o conceito de salvação que tínhamos, né, talvez muitos de nós, e alguns ainda têm, e respeitosamente nós acatamos a forma de cada um ver. No entanto, a gente entende que, enquanto espíritas, que a salvação que o Cristo trouxe foi mostrar o caminho para que nós pudéssemos ser responsáveis pela nossa libertação, da nossa condição de estando encarnados agora, espíritos imortais rumo à luz. Penso que essa máxima nos leva a isso. A salvação que Jesus trouxe foi a salvação do exemplo. Foi ótimo você ter lembrado isso. A salvação para nós espíritas significa evolução, não é? É a prática de virtudes que nos levem ao aperfeiçoamento, não é? Perfeito. Porque nós não somos, assim como o universo não é uma obra pronta, né? Nós estamos também, enquanto seres inteligentes da obra divina, estamos num processo de formação dos nossos valores espirituais. Perfeito. Né? Então, às vezes a gente escuta de outros companheiros, de outros ideários religiosos, a salvação é uma graça, a gente compreende tudo, mas o próprio Jesus nos diz, não é, que a cada um segundo as suas obras. Não é? Então, o Espiritismo traz para nós uma coisa que parece com tanta naturalidade, de uma forma tão cristalina, tão clara, não é? E que às vezes as pessoas, quando não estão habituadas com o raciocínio, com a lógica espírita, né, que é tão maravilhosa, se atrapalham, não entendem, ficam, às vezes, aquilo que a gente estava comentando ainda há pouco, às vezes a gente traz de um passado ou mais próximo ou mais remoto, valores que às vezes estão tão cristalizados em nós que é difícil de substituí-los por novos, não é? Sim. Eu acho muito importante essa abertura, que acho que Paulo é quem faz referência a isso, analisar tudo, guardar o que é bom e guardar o que é bom, não é? Então é muito importante a gente ter essa abertura. Quando eu vejo alguém em qualquer seara religiosa
ou em outros campos também, em qualquer campo da vida. A pessoa com aqueles valores de muita tradição, muito apegado àquilo. Eu acho que isso, de alguma forma, é um óbice muito grande ao avanço da pessoa. Sim. A gente tem que ter os nossos valores, nossos princípios, temos que sermos fiéis a eles, às nossas convicções, não é? Mas isso é uma coisa basilar, e as coisas que circundam isso daí nós devemos estar atentos a elas, né? Para percepção, para compreensão, não é? De coisas assim, ideias novas que possam nos auxiliar na compreensão do que a gente já sabe, não é? Perfeito. E há exatamente isso, Leônidas. Nós somos os seres inteligentes da criação. O Pai nos dotou dessa inteligência para que pudéssemos abrir o entendimento, para que pudéssemos nos utilizar dela, não é? De forma a aproximar, a facilitar, inclusive, a conexão com Ele, com as coisas de Deus, com as coisas, no nosso caso, do nosso mestre, que é Jesus, para nós espíritas, governador do nosso planeta. E temos aí uma questão que eu penso que é central, o que pode nos levar a quebrar esses óbices, essas barreiras, talvez, é pensar no nosso ponto comum, em alguns ideais, pelo menos, né, de crença religiosa, que é Jesus. Então, pensar na mensagem consoladora, na mensagem de amor, de união que Jesus trouxe. Nunca houve... Bem ao contrário, nunca houve uma mensagem separatista ou ditando isso. Jesus não trouxe isso, muito pelo contrário, e até ele causou impacto e resistência exatamente por desfazer essas subdivisões, separações, chamar a atenção para que nós não estivéssemos para não nos atermos às formas, aos rituais, aquilo outro. Ele veio exatamente, por isso que ele diz, eu vim trazer a espada, mas no sentido de unir, de desmistificar. E trazer novos valores, né? Novos entendimentos. Né? Novos entendimentos do amor do Pai. Desarrumar a casa para arrumar com nova configuração. Né? Exatamente, para arrumar com nova configuração e trazendo... outra coisa que a gente vinha conversando um pouco antes, é que ao longo da jornada da humanidade, pela nossa condição de imperfeição, então a mensagem foi sendo modificada e aí diversas coisas foram acontecendo, né, em grupos, e foi se subdividindo a doutrina cristã. No entanto, existem dois pontos aí que são muito interessantes, que a gente vê alguns autores espíritas abordarem. Um deles é a parte que a gente lamenta, onde foi modificada, né? A mensagem original, pura do Cristo, acabou sendo modificada e tivemos alguns momentos pouco felizes na história da humanidade, feitos em nome de Deus, em nome de Cristo. No entanto, tudo faz parte da evolução do nosso planeta e nossa evolução quanto espíritos imortais. E tem um outro aspecto que chama a atenção também, que nos diz o seguinte: apesar disso tudo, acho que Leon Denis também que chama atenção para isso, apesar disso tudo, de tantas modificações, apesar de ter sido uma mensagem inicialmente transmitida verbalmente, tudo que aconteceu, a essência permanece. A essência nunca se perdeu e tanto assim que nós estamos hoje aqui, em 2019, discutindo e falando exatamente dessa mensagem que ele nos trouxe naquela época. É porque eu tenho a impressão que tudo isso está latente em nós, não é? Está precisando só de estimular essa percepção, sim, tirar, como eu costumo dizer,
não é nem esse véu, é esse edredom que nos impede, né? E isso, o caminho, veja só, e o caminho é o amor, é a caridade, né? Que é o amor. A caridade é o amor em movimento. Né? O Emmanuel tem uma frasezinha também, que ele diz assim: o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Então, tudo isso, eu acho fantástico, Como as coisas se encadeiam tanto. Isso. É através dessa ligação com o outro, até com as nossas diferenças, né? As dificuldades que possam existir entre nós. Mas quando a gente usa isso com sabedoria, isso é um motivo de muito crescimento para nós, né? Sim. É por isso que o Emmanuel diz: o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Quando a gente se tira essa ponte, a gente estagna, não é de todo perdido, não. Sim. Mas depois a gente vai ter novas oportunidades. Mas é uma fase na vida espiritual, digamos assim, de estagnação, não é? Porque a gente está perdendo oportunidades de exercitar virtudes e conquistá-las, não é? Perfeitamente. A presença do outro é fundamental, de fato, como você disse, para exercitar virtudes e conquistá-las. Foi muito feliz essa sua fala. E eu penso que quando nós vamos ver lá no Evangelho, você falou o amor, né? Caridade é o amor em movimento. Quando a espiritualidade, falando da caridade, nos chama a atenção para isso, que no dia em que todos os homens exercessem o amor, não haverá, né? Temos outros mundos, enfim, se a gente for entrar nessa seara onde isso já existe, os homens exercerem o amor, não haverá mais tristezas, guerras, fome, porque exatamente estaremos pensando no outro, estaremos exercitando a verdadeira empatia, se colocar no lugar do outro. Ele até exemplifica do supérfluo, da mesa do rico, lá para o pobre, e assim viveremos de fato em fraternidade. E é uma realidade ainda distante, mas que já temos notícia, como você disse. É preciso chamar a atenção de nós mesmos primeiro, né? E dividir com quem pudermos, né? É você falando nesse aspecto interessante desses sentimentos que nos ocorrem, não é? Às vezes da tristeza, da melancolia, eu acho que isso, mesmo a gente com essa prática do amor, da caridade, isso não cessa assim de imediato, porque a gente traz isso de um passado onde a gente perdurou muito alimentando isso e conservando isso, não é? Sim. Então, eu acho que isso só vai acontecer quando a gente tiver vivendo o amor na sua plenitude. Não é? Aquele amor incondicional. Porque a vida ajuda a gente, não é? Muitos dos, ou quase tudo, a gente recebe uma ajuda espiritual muito grande quando a gente se permite, não é? Perfeito. A que essas ajudas cheguem a nós, porque as bênçãos estão todas disponíveis para nós. É como o Emmanuel diz, o rio de bênçãos, né? Sim. Passa em todos os países da existência, por todos, né? E cada um retira de acordo com a sua, com o recipiente, né? Com o seu recipiente. Perfeito. Né? Um sujeito como eu, por exemplo, retiro desse rio. Sabe o que é dedal? Aquele negócio que eu retiro com um dedalzinho daqueles. Já um espírito mais
evoluído já usa um balde. Sim. Um espírito como o Chico, a gente cita assim, são as nossas referências. Chico, Madre Teresa e tantos outros, devem retirar com um caminhão-pipa, não é? Mas eles estão ali. Sim. Estão ali disponíveis a todos nós. Agora é preciso que a gente faça a nossa parte. Sim, com toda certeza. E qual é a nossa parte? É trabalhar, amar, estudar. Muito importante, a gente não pode abrir a mente, perceber outras facetas além da vida, além dessas que a gente já tem acesso a elas mentalmente, né? Se a gente se dispõe a encontrá-las. A gente viu isso aqui na mensagem de Emmanuel, de harmonização aqui, né? É preciso que a gente busque. Sim. Não é? Exatamente. Inclusive, essa frase de Emmanuel, como toda a linguagem de Emmanuel é uma linguagem bonita, verdadeira, muito tocante. Essa figura que ele faz é marcante, realmente. O rio, né, das bênçãos passa em todos os países da existência e que depende do recipiente. E vai, de fato, de par com essa mensagem que nós lemos e que, quantas vezes, pelo automatismo da nossa condição, nos flagramos exatamente numa vibração de pensamentos negativos, ou ficamos naquele círculo vicioso, né? Então temos ali, por exemplo, uma contenda ou uma decepção, algo do tipo, e passamos a vibrar naquela frequência, e de fato todo o nosso entorno, diante dos nossos olhos, vai se transformando, porque nós só conseguimos enxergar aquilo se nos mantivermos nessa postura, né? E as ajudas têm dificuldade de chegar, né? Tem dificuldade. É como a gente sempre sugere, vamos treinar e mudar a frequência. Aconteceu, muda a frequência para que a gente possa sintonizar, se cercar dos nossos irmãos tão abnegados, amigos, que vêm trazendo as ajudas, né? A questão voltando especificamente à caridade moral, eu me lembrei também de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele coloca, muitas vezes a gente se questiona, mas olha, eu não tenho meios, porque em geral a gente já pensa na caridade material, não tenho meios, como é que eu posso praticar a caridade? E lembrando que todos nós temos algo a oferecer. Temos algo a oferecer. Emmanuel até diz assim, a pobreza é uma ficção. Ele tem essa frase dele, ele diz, e todos temos algo a oferecer. E, de fato, quantas pessoas ele coloca na ignorância e quantos de nós guardam sua inteligência, que poderia estar esclarecendo, um ouvido, um ombro amigo, uma palavra, que saindo das palavras em si, né, saindo da retórica, é fato que nós podemos ajudar com essas coisas. Né? E caridade, é serviço. Nós gostaríamos de lembrar aos nossos queridos ouvintes que você pode participar também enviando as perguntas. Quem tem o aplicativo no celular pode fazer através desse aplicativo, tem lá o espaço próprio para isso, né, que tem através do Zap e pelos outros meios que você já conhece. Nós estamos falando hoje conversando aqui sobre o tema a caridade material e a caridade moral, e dando a isso um sentido assim mais amplo, né, partindo daquela afirmação basilar da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Pois é, minha amiga, então é isso aí. Essa caridade material que ainda se faz tão importante, ela, com o passar do tempo, na medida em que a gente for tornando as sociedades
mais civilizada, mais justa, não é? Então, ela vai se tornando desnecessária, não é? Sim, perfeitamente. Vai acontecer mais adiante a gente ter mais justiça social, os desníveis, não é? A gente sempre vai ter mais favorecido economicamente e outros menos, mas as sociedades vão se organizar de tal forma que ninguém tenha necessidade de pedir, que ninguém fique sem o básico, sem o básico, sem hospital, né? sem segurança, sem a moradia. Tudo isso nós vamos, sem demagogia, mas nós vamos alcançar isso sem populismo, não é? Sem demagogia. E aí como fica? Aí vem a caridade moral, que sempre nós temos oportunidades de praticá-la, né? Em que consiste essa caridade moral? Caridade moral em nos tolerarmos, né? Como ele chama a atenção, a espiritualidade chama a atenção, nos tolerarmos uns aos outros, né? Nos aceitarmos, exatamente a convivência com as diferenças. E essa é, na verdade, para nós, na nossa condição, penso eu, e a gente vive isso, a mais difícil para nós. A caridade material nos coloca numa posição de um pouco de uma relativa facilidade, por menos que tenhamos recursos, mas nós já estamos, digamos assim, acostumados, nós já conhecemos o exercício da caridade material, vamos dizer assim. E a moral ainda se apresenta como bastante complicada de ser exercida com naturalidade. Ainda precisamos parar, como a gente disse, para pensar nisso. E aí a gente vê, a gente lembra, né, o quanto nós já caminhamos. Na época de Jesus, há duas coisas. Primeiro, ele precisava, para os homens daquela época, trazer coisas que eles fossem capazes de entender. Então, para exemplificar o amor, e ainda a sociedade naquela época era organizada de uma forma onde havia muitos pedintes, muitos mendigos, não havia desenvolvimento de indústria, e as castas, né, diferentes, a realeza. E ele, então, tinha por onde exemplificar essa caridade com os mais humildes, praticando a caridade material, mas existe sempre, se a gente observar, quando Jesus praticava qualquer ato de caridade dita material para que chamasse a atenção das pessoas, ele sempre trazia uma lição, ele sempre chamava a reflexão, ele sempre chamava a consciência, ele já nos estimulava a refletir a respeito do que estava por trás. Ele estava chamando ali a atenção para o desprendimento, para o amor, de fato, ao próximo, para que nós saíssemos da nossa zona de conforto e olhássemos para o irmão que ali estava pedindo, que ali estava necessitado. Assim como, quando ele realizava curas, Emmanuel também nos chama muita atenção nas obras dele para isso, ele sempre trazia a pessoa para a responsabilidade daquela libertação, daquela cura, como tantas vezes, assim como ele disse com a mulher adúltera. Primeiro ele lançava perguntas, então ele colocava as pessoas para refletir, né? E a partir daquelas perguntas, então ele passava o ensinamento, como a mulher adúltera: vai e não peques mais. A outra, onde ele disse: tua fé te salvou, e assim por diante. E assim como Lázaro, tem uma passagem de Emmanuel que é muito interessante, onde ele coloca como Jesus mesmo, para Lázaro, ao fazê-lo sair daquela condição em que ele se encontrava, ele não vai e traz Lázaro pela mão, ele diz: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Até nesse momento ele estava ali já plantando a semente da nossa própria responsabilidade com a nossa salvação, com
a nossa evolução, no caso específico. Então, mesmo diante da caridade material que ele, o mestre, exercia, já trazia essas lições. E nós já caminhamos em relação àquela época. No entanto, ainda temos os olhos, às vezes, fechados, cobertos pelo edredom, como você falou, e temos a dificuldade. Mas a caridade moral pode ser, como fazia Jesus, praticada no momento mesmo em que a gente oferece um auxílio material. Nós podemos, como se diz, ofertar trazendo a dignidade, oferecendo um estudo, custeando um estudo, trazendo uma forma de ofertar de maneira a que nós mostremos, e que é uma verdade, que nós também estamos tendo uma grande oportunidade, que estamos recebendo, e nós sabemos que ao oferecer nós recebemos, e muito, muito. Às vezes é a nossa salvação, aquela oportunidade que apareceu para a gente ajudar, né? Então, já na caridade material a gente pode exercer a moral, e a outra faz parte daquilo que nós espíritas gostamos tanto, por saber que é o único caminho, que é da nossa reforma íntima, de modificar a forma de nos relacionarmos com as pessoas, né, Leones? Verdade. É fantástico isso, essa compreensão mais ampla, né, das coisas, da vida, sair do lugar comum, e pensar mais, de uma forma mais abrangente, né, e mais convincente, mais estimuladora. Sim. Muito importante. A gente lembra, não sei se seria bom a gente fazer uma referência agora, àquela carta de Paulo, a segunda, né? Aos a quem é? Aos Coríntios, né? Aos Coríntios. Isso, aos Coríntios. Aos Coríntios. É muito, muito, muito bonita, não é? Sim. Muito bonita. Depois a gente poderia até ler. Ela consta aí no livro O Evangelho, sim, segundo o Espiritismo. Isso. E, de fato, é muito bonita, porque ele coloca, resumindo, nada absolutamente teria, de tudo aquilo que ele citou, teria qualquer valor, qualquer beleza, sem amor. Sem amor. Sem amor. Né? Até a própria caridade material, né? Sim. Sem amor. Eu acho que foi Madre Teresa quem falou que o importante não é o que a gente dá, mas como a gente dá. Como a gente dá. Né? Eu me lembro do começo lá da vida do Chico, ele mais jovem, se formavam aquelas filas, né, que o centro ficava na periferia, as pessoas muito carentes iam lá, e ele não tinha como ajudar as pessoas materialmente, mas mesmo assim elas iam, e o Chico dava uma moedinha para cada um, aquela fila enorme, né? Sim. E alguém, em certa ocasião, comentou: mas Chico, essa moedinha vai resolver alguma coisa? Aí ele disse: meu filho, não é. Essas pessoas não vêm aqui atrás da moeda, elas vêm atrás do amor. Que coisa linda. Não é? E é mesmo. Vêm atrás do amor, vêm em busca do amor. Perfeitamente, Leon. Às vezes a gente dá, mas dá com uma empáfia, se colocando numa posição de superioridade. Sim. Que ao tempo em que sacia a fome, a gente humilha o outro. Humilha o outro, perfeitamente. É isso mesmo. E quando a gente exerce esse tipo de caridade, essa reflexão que você fez é um chamamento a que nós possamos refletir e naquele momento nos lembrarmos, né, se somos espíritas, estamos aqui falando, acreditamos então na reencarnação, é nos lembrarmos que nós provavelmente já estivemos naquela mesma condição, ou poderemos estar de uma próxima vez. Isso talvez nos torne, mais próximos àquele irmão, e a gente talvez
evite transmitir, né, um pouco do nosso orgulho, né? Como a espiritualidade chama a atenção, que a caridade exatamente nos afasta do sentimento de egoísmo e de orgulho, né? Então é o exercício dessa igualdade no sentido de sermos seres todos filhos do mesmo Pai, caminhando, cada um em situações que nossa caminhada nos coloca. Então, nada temos de melhor, né? Nada temos de melhor. Temos uma situação temporária diferente, onde temos alguma vantagem em algum sentido, e justamente isso nos coloca numa responsabilidade muito grande. Não se tem uma condição melhor do que um irmão, simplesmente para o nosso deleite. Né? Não é... Outra coisa, é algo, como você falou, que é transitório. Amanhã podemos ter ou não, né? Isso. É como a saúde, é como a nossa saúde física, saúde mental. Tudo isso, né? Tudo tão assim, tudo tão efêmero, digamos assim, que são concedidas, coisas que são concedidas a nós para o nosso crescimento, para a nossa lapidação, né? Para a gente, como você bem falou, para a gente usar em nosso benefício e do outro. E do outro. Né? Promover uma coisa maravilhosa que eu acho uma caridade na sua manifestação mais autêntica, é promover o outro. Sim. Né? Você valorizar o outro. Todos têm qualidades, têm defeitos, como nós temos méritos. Também, mas tem méritos. Então, a gente alçar as pessoas a outro nível de compreensão. Olha, perfeito. Fazer chegar a elas os ensinamentos de Jesus, cada um na sua religião, mas nós espíritas, fazer chegar às pessoas conhecimento da doutrina espírita. Veja que coisa maravilhosa, não é? Que é o principal propósito da doutrina, é o de transformação do homem, não é? Transformação do espírito que ali habita. Sim, perfeitamente. Então, é maravilhoso. É uma forma de caridade, sem dúvida. E é transmitir uma mensagem de amor, de consolo, de alento, né? Quantas vezes a gente precisa estar naquele dia que está precisando de uma palavra. Às vezes uma palavra de uma mensagem que a gente transmite transforma realmente. Às vezes o coração está tão apertado e vem. E a gente aqui aproveitando, agradecendo pela oportunidade, ao mesmo tempo que está conseguindo exatamente, a partir dessa oportunidade, ajudar alguém. É muito bonito. E o promover alguém, que você falou, é muito, 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 muito importante. Às vezes, como você diz, que coisa tão fácil, porque ninguém precisa de nenhum atributo especial, você elogiar alguém naquilo que ele é bom, naquilo que ele acerta, que ele faz bem. Isso é renovador. Sem afetação. Sem afetação. Reconhecimento. Reconhecimento. Isso. Né? Os valores das pessoas, todas elas têm, todos nós temos. Isso. Né? Olha, o tempo passou muito rápido. Que bom, né? Que bom. Nós temos aqui umas perguntas dos nossos ouvintes. Tem uma nossa irmã aqui, que você conhece ela, que ela fica mandando coisas aqui, mas não manda uma pergunta aqui pelo zap da rádio. Ela conhece Neuza Ramos. Sim, a querida nosso carinho Neuza para Ramos. você, Neuzinha. Nosso carinho. Ela está dizendo aqui, a maior caridade que podemos praticar enquanto os espíritas é divulgar essa doutrina de luz com amor. Com certeza. Essa é a caridade que a gente faz com a doutrina, não é isso? Sim, com a doutrina. A maior caridade que podemos praticar é vivenciar o amor, né? Isso. E eu acho que é o Emmanuel quem diz. Esse Emmanuel é muito danado. Esse Emmanuel é danado.
Ele diz: a maior caridade que nós podemos praticar com a doutrina é a sua divulgação. É a sua não é, Deusinha? Maravilhoso. Mas a gente tem aqui umas perguntas de uns ouvintes. Vamos tentar responder. Olha, tem uma pergunta aqui de Luiz, que é da Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que bacana. Nosso carinho, viu, Luiz? Deus abençoe a todos os nossos irmãos evangélicos, em particular os da sua igreja, a igreja que você faz parte, não é? E ele diz aqui: observo muitos irmãos evangélicos praticando a caridade, fazendo visitas aos presídios. Os irmãos espíritas o fazem. Como o espiritismo trabalha para a libertação de irmãos assim doentes da alma? Muito bem. Pergunta muito interessante. Muito, né? mesmo, muito mesmo. Muito bem-vinda. Sim, Luiz. É o Luiz. Sua pergunta é uma pergunta de muita luz, inclusive a questão dos irmãos assim doentes da alma. A gente percebe o carinho e o cuidado que, né, na colocação. Há também esse tipo de trabalho, né? Os espíritas, nós espíritas também temos trabalhos de caridade, onde vamos não só nos presídios, como abrigos de idosos, orfanatos. E a questão é trazer, como a gente disse, trazer a pessoa à consciência de ser filho de Deus, filho do Pai Maior, que nos ama a todos igualmente, independente do que somos, em que momento estamos, como nos encontramos nesse momento, em equívoco, em erro. Então, trazer ao irmão a consciência de ser filho de Deus, de sermos irmãos, e trazer exatamente a mensagem do Mestre Jesus, a mensagem de amor, a mensagem de conexão com o Pai, como nós já dizemos. Então, é trazê-lo a essa consciência, e a consciência da sua responsabilidade. Ninguém poderá fazer no lugar dele. O despertar, a mudança tem que partir do irmão, e isso a partir de muito amor, que nós vamos levar com amor, assim como faria Jesus, se nos encontrasse em erro, como tantas vezes fez. Né, Leônidas? É verdade. Ele tocou num aspecto interessante. Eu observo que já houve um trabalho de visita às penitenciárias mais sistematizado, mais constante pelo movimento espírita. É verdade. E hoje isso diminuiu um pouco, até por conta dessas questões da violência, né? Inclusive houve episódios assim de não com o nosso grupo, mas de a gente presenciar de coisas entre eles e tal, e isso tornou um pouco esse trabalho mais cauteloso, não é? Preciso ter um preparo muito grande para você fazer esse trabalho nas penitenciárias. É verdade. E a gente vê que sistematicamente, realmente, os evangélicos têm já bastante tempo de exercício desse tipo de trabalho, que é um trabalho muito bonito que eles fazem. Já tem um know-how, uma experiência maior, não é? Como chegar ao coração dessas pessoas. Perfeitamente. Mas é isso, Luísa. Nós temos a nossa preocupação, digamos, primeira é com nós mesmos, no sentido da gente se transformar, se melhorar, e através do nosso exemplo a gente influenciar o outro também. Perfeito. Que nós estamos sempre observando e sendo observado pelos outros, mesmo de forma inconsciente, não é? Sim, a gente mesmo de forma inconsciente, influenciando e sendo influenciado. Então, o primeiro propósito nosso é esse, que aliás é uma missão que todos nós temos, não é? Sermos exemplos, todos né? nós, e de promover
a nossa própria ascensão espiritual, né? A gente poderia dizer a nossa salvação, né? Sim, sim. Como a gente comentou, a salvação é um processo infinito de melhoria, de transformação, né? Isso. Em busca dessa perfeição relativa. Então, é isso aí. E o outro, e a outra forma da prática desse amor é essa: tem a caridade material e a caridade moral, né? Que a gente é apoiar o outro, estimular naquilo que ele tem de bom, promovê-lo, facilitar na nossa empresa, por exemplo, a gente facilitar que o funcionário seja capacitado, que ascenda a outros níveis de compreensão, levar a mensagem que você abraça, que você tem para os seus ambientes. No ambiente de trabalho, eu me lembro que a gente fazia muito isso, nas nossas reuniões a gente sempre fazia isso, a leitura do Evangelho, o comentário, a prece, e isso era tão bom. Isso criava no trabalho uma forma primeiro, de mais união entre a gente, e depois um ambiente de tranquilidade, de harmonia, né? Veja que coisa. E o quanto isso, com certeza, influenciava na vida daquelas pessoas, não é? Com certeza. Então, vamos também fazer isso, né? Que é muito importante. Não precisa de nenhum aparato especial, não precisa de nenhuma qualidade especial, é só o amor mesmo, né? Só o amor mesmo. Nós temos também uma outra pergunta de Luciane. Luciane é daqui de Maceió. Luiz, muito obrigado pela sua participação, viu? E continue mandando seus questionamentos, que eles elucidam. A gente tem muita participação de evangélicos aqui formulando perguntas, e é muito legal isso. Isso é muito, né? bom, muito mesmo. Muito bom. De verdade. Nós temos a participação de Luciane, que é aqui de Maceió. Aí ela diz: como ser caridoso com aqueles que nos caluniam, que nos desejam apenas o mal? Certo. Eita, Luciane, você... Aí é que está, viu, Luciane? Isso. Aí é que está a verdadeira caridade. Evolução nossa, não é? Veja, é um desafio, a pergunta de Luciane é pertinente exatamente por aquilo que a gente conversava, né? Nossa condição ainda nos traz muita dificuldade de aplicar de fato o Evangelho do Cristo, e essa é uma delas, por exemplo. E aí, o que é que a gente pode pensar num caso desse? Veja bem, primeira coisa, é importante lembrar daquela máxima do Cristo que diz retribuir o mal com o bem. Mas aí a gente pergunta, e como? Como a Luciane disse, como, né? Como é que eu faço para retribuir o mal com o bem? Nós podemos, lembrando que somos todos filhos do mesmo Pai, que temos todos qualidades e imperfeições. Talvez não tenhamos a mesma perfeição que o irmão tem, mas temos outras, e assim acontece com as qualidades. Podemos ajudá-los através da prece. Através da prece. Olha, mas eu ainda não estou preparada, me machucou muito, ele me caluniou. Então nós podemos pedir ajuda primeiro para nós, em prece, por exemplo, para que nós possamos estar aptos a estar rezando por aquele irmão, a estar, vamos dizer, compreendendo que o que é do outro, ou seja, a dificuldade está nele. Se o irmão nosso ainda tem essa necessidade de nos caluniar, de fato, ele tem um grande problema com ele. E este é um problema que pertence a ele. Nós já temos os nossos e nós devemos evitar, então, trazer para nós um problema que é do outro. É claro que isso é
fruto, esse tipo de postura é fruto, primeiro, da reflexão e, a partir daí, um exercício. Nós não vamos conseguir, do dia para a noite, simplesmente encarar dessa forma, não nos machucar, mas nós podemos ser caridosos no sentido, por exemplo, de evitar desejar o mal a ele. Porque a nossa tendência automática seria tomara que alguém faça a mesma coisa. Então, vamos começar, por exemplo, modificando isso. Que quando Jesus diz amar o inimigo, a dificuldade se apresenta maior quando a gente pensa na nossa, vamos dizer, infância espiritual que ainda nos encontramos, quando a gente pensa que ele nos pede para ter com o amigo, com o desafeto, com aquele que nos faz mal, a gente pensa que ele nos pede para ter o mesmo sentimento que nós temos por um amigo, por alguém que nos é muito caro, que nos respeita. Não é isso que Jesus pede. E se sabe, seria inclusive um contrassenso, pensar que nós íamos sentir a mesma coisa ao encontrar um desafeto que sentimos quando encontramos alguém que amamos. Não, nos pede para que nós não nos tornemos também inimigos, nós não façamos a mesma coisa no sentido de nos comprazer quando algo que não seja muito bom acontece com a pessoa. Então, evitar ter sentimentos de vingança, evitar e pedir muita ajuda. Nós temos aí a prece como um grande recurso. E é uma caminhada, Luciane, é uma caminhada longa, mas a gente tem que dar o primeiro passo e começar. Né? A gente lembra, Luciane, entre tantos ensinamentos de Jesus, um deles que diz assim, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, se alguém, conforme você comentou, se alguém fez isso, pode ser algo justo, ela já está dizendo que é uma calúnia. Então, se é calúnia, é porque foi algo criado a nosso respeito. Olha, nós, olhando pelo lado pedagógico, até, em parte, é uma oportunidade para a gente crescer, não é? A gente observar, não, se é calúnia, que Deus abençoe o outro e nos dê força para a gente continuar a nossa vida. E se não é uma calúnia, é algo positivo para a gente, é alguém que está nos mostrando uma imperfeição nossa, uma dificuldade. Sim. Então, nas duas situações, a gente tem muito que aprender com ela. E os ensinamentos, e o Evangelho não é uma coisa utópica. O Evangelho é utópico enquanto a gente assim acha algo distante, impossível de ser, se bem que o significado da palavra utopia não é exatamente esse, não é? Mas que não é uma coisa longe, impossível de ser vivenciado, não é? O Evangelho, Jesus trouxe para a gente vivenciar. Claro que a gente não pode começar assim, vivenciando tudo, mas começa aos pouquinhos. Quando a gente está tomado de boa vontade, a vida vai nos auxiliando. Não é? Existe uma lei de causa e efeito que é exatamente para isso. Quando a gente está errado, essa lei atua para nos advertir, não é? Mostrar que a gente precisa dar outros rumos às nossas ações, à nossa vida. E quando a gente está certo, a lei atua para nos estimular, nos favorecendo em alguma coisa. Não é? Para nos estimulando, porque o propósito é sempre esse, um propósito pedagógico, de crescimento nosso, de transformação, de iluminação. Então é maravilhoso isso, Luciane. Como a nossa querida Rossana já falou, se a pessoa cometeu isso, ou a injúria, ou outra coisa qualquer contra nós, o problema é da pessoa, né? Que está infeliz, está num processo de infelicidade. Não é o nosso problema. Sim, não é verdade? E aí já se vê também a questão de
no Evangelho se diz: é melhor ser injustiçado do que cometer uma injustiça. Diante das leis eternas, lei de ação e reação, é o que Jesus nos chama a atenção. E compreendemos a dor e a dificuldade. Apenas aqui é um chamamento a juntos refletirmos e irmos fazendo esse exercício, né? É melhor ser vítima do que ser algoz. Isso, não é? Exatamente. Melhor ser vítima do que ser algoz. Um princípio evangélico, não é? Isso. Não é? Um ensinamento de Jesus. Então é isso. A gente fica muito feliz aqui com a sua participação, viu, Rosana? Com a da Luciane também, que trouxe essa reflexão para nós. Muito importante, de fato. Estamos muito felizes. Uma pena que o programa passa muito rápido. Nós queremos agradecer a você e convidá-la para você retornar aqui mais adiante um pouco. Com muito prazer. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade. Agradeço. Fui muito feliz aqui hoje. E, de fato, passou muito rápido. Estarei aqui com muito prazer em mais uma oportunidade aí, quando a gente... Legal. O nosso agradecimento ao Márcio. Nosso agradecimento a todos os nossos ouvintes, em particular a Neuza, não é que... Sim, que mandou aqui carinhosamente. Um abraço para você. Sim, um grande abraço para ela, pessoa querida. A nossa querida amiga, colaboradora da rádio, a Cláudia Gallenberg, lá em Campinas, em São Paulo. Um abraço para ela. Nosso carinho para você, Claudinha. E queremos agradecer, sobretudo, a Deus, né, o nosso Pai, que nos criou para o amor, para a plenitude. Sim. Só que Ele deixou para a gente descobrir isso, não é? Porque é mais meritório, Sim. Não é? A gente nos deu o livre-arbítrio para a gente ir descobrindo aos poucos e construindo essa felicidade. É o nosso tempo, né? Então, que Jesus nos abençoe e uma boa noite a todos. Boa noite a todos.